Este livro é um livro qualquer, mas eu ficaria feliz se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Pessoal, eu quero falar hoje de Clarice Lispector, uma das nossas escritoras mais renomadas da idade contemporânea, século XX. E esse trecho que eu li agora para você, ele já coloca o grande ponto de interrogação que Clarice vem dissolver nessa obra. Se o livro é para ser lido apenas por pessoas de almas já formadas, então ele tem um público seleto. E será que existem pessoas de alma já formada? É essa pergunta que ela faz durante a obra inteira e vamos ver se ela consegue responder. Bom, esse vídeo é para você que está procurando entender Clarice Lispector e o livro dela, A Paixão Segundo GH, e eu quero aqui simplificar o conteúdo para você. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui com o conteúdo absorvido. Pessoal, a gente tá falando de Clarice Lispector e toda vez que a gente fala de Clarice Lispector, ela pega uma cena bem trivial, bem simplória e analisa aquilo de forma profunda, tá? Ela sai de uma superfície para um fundão de um iceberg, ok? Segura aí que antes de tudo eu quero pedir para você curtir o nosso conteúdo aqui, se for relevante para você, dá um joinha que toda vez que você se inscreve no canal, interage com o nosso conteúdo aqui, o YouTube entende que isso é um conteúdo relevante, então ele vai distribuir para outras pessoas que assim como você está procurando esse conteúdo, tá bom? Então deixa um joinha, se inscreve no nosso canal, que de segunda a sexta-feira tem material aqui caprichado e inédito para você. Bom, sem mais enrolações, vamos lá então. Pessoal, toda vez que eu analiso aqui uma obra, um livro, eu gosto de passar para vocês, alunos, uma noção de aspectos literários. Qual é o tempo, qual é o narrador, qual é o local, qual é o estilo de época, tá bom? Porque tudo isso aí te ajuda na hora que você tá lendo ali o exercício, ou na hora que você vai versificar isso, narrar isso dentro de uma redação, te contextualizar, tá? Então tome nota aí, papel e caneta na mão, e vai fazendo pausas no vídeo, tá? Para você anotando. Clarice Lispector era da terceira fase do modernismo, mais conhecido como a geração de 45. A gente estava nesse período com Getúlio Vargas, tá? A obra é narrada em primeira pessoa, o narrador personagem, inclusive GH, vai ser o nosso personagem único na história, junto com uma barata, mas o Mano ali vai ser o nosso personagem único na história. Porque GH, já tome nota, ela tá querendo dizer que esse personagem pode ser qualquer indivíduo qualquer. Ela vai analisar um sentimento, uma ideia, algo intrínseco, introspectivo desse personagem, dizer, isso daqui pode ser uma realidade de qualquer indivíduo, ok? Então, digamos assim, ela tira a identidade desse personagem e diz que ele pode ser qualquer pessoa da sociedade, ok? Que esteja passando naquele momento por aquela situação. O local, o espaço, é um apartamento, mais especificamente esse quarto vazio de uma empregada. E o tempo, no livro, não é mencionado, ano, mês, data, nada, nada, nada. A gente compara isso, a gente diz isso na literatura que é um tempo psicológico. Por que um tempo psicológico? Porque você vai analisar ali a mentalidade que se desenvolveu, que se amadureceu do próprio personagem, ok? Essa geração da terceira fase do modernismo, pessoal, utilizava uma linguagem direta, objetiva e um tanto formal. E por último, não menos importante, a gente chama isso de prosa intimista, porque ela vai analisar o íntimo, o âmago, o aspecto introspectivo desse personagem. Veja só como que a narrativa inicia. Está ela lá, GH é uma escritora renomada, está ali numa tarde na sua casa, enfim, e ela se depara que há 6 meses ela dispensou a empregada e ela não limpou, ela não organizou, ela não entrou sequer naquele quarto, O que o livro já nos traz aí? Pessoal, vou fazer um parênteses aqui, tá? Pra gente entender essa Clarice. Se você nunca leu nenhuma obra dela. A Clarice, ela pega uma situação trivial do cotidiano e ela analisa. Sabe aquele seu amigo
que ele tá na rua assim e ele olha, de repente, uma criança ali descalça, brincando com uma bola. E a criança tá até feliz, mas ele olha e fala, nossa, olha quanto o mundo é desigual, quanto o mundo é cruel. Uma criança que era pra estar na escola, que era pra estar vestida, bem alimentada, tá ali. Essa criança pode ser eu, abandonada de tudo e de todos. Você entendeu? Ela pega um grão de areia, ali uma pedra, e ela subjetiva essa pedra, ok? Então, assim, ela pega uma situação única e ela analisa aquilo de forma holística no todo, ok? Então, continuando o raciocínio. Bom, ela entra naquele quarto depois de 6 meses. Isso já nos denota uma certa estagnação dessa personagem. Nossa, ela ficou 6 meses sem entrar no quarto dessa empregada, mas nem pra limpar, nem pra ver como é que tava, nem pra dar outro lugar, nem pra substituir, então colocar outra funcionária ali. Uma estagnação que estava a vida dessa escritora GH, ok? Bom, e aí ela olha aquilo e o quarto até que tá minimamente organizado, né? Tá meio, um pouco empoeirado, mas assim, basicamente ele ainda está meio conservado, meio limpo, meio organizado. Então ela olha aquilo e fala, o que eu vou fazer aqui? Não tem muito o que limpar aqui, não tem muito o que fazer. Então ela passa ali pelo guarda-roupa, vai abrindo o guarda-roupa e o que sai desse guarda-roupa, do fundo desse guarda-roupa? Uma barata. E é aqui que começa toda aquela história, é aqui que eu falei, sabe? Ela vê um garoto ali, daí ela analisa, enfim. Ela vê essa barata, ela começa, primeiramente, ela tem um misto, tá, pessoal? É um misto ali de nojo, de aflição, de medo, de solidão. Estou aqui, eu e as baratas. Já ouviu esse termo? Se você não ouviu, imagine quando você entra num lugar e não tem nada e simplesmente você vai mexendo umas caixas e sai baratas. Parece que aquilo tá abandonado há muito tempo, tá sem limpeza, tá sem higiene, tá largado. As baratas, as traças, entende? Só tem você e as baratas ali, um aspecto de solidão. Olha só, ela vê uma barata e ela já compara aquilo com nojo, aflição e solidão. Ela reflete aquela situação da barata como se fosse um pouquinho da vida dela. Aquela barata como se fosse ela naquele entremeio. E aí ela olha a barata, depois de um tempo estagnada ali, meio que no gelo, congelada com aquela situação, até que ela decide, pessoal, enfrentar este medo, enfrentar esta aflição, enfrentar essa barata. E é como se ela tomasse coragem dos âmagos dela, né? Das intrínsecas dela, aquela coragem que nasce e ela vai enfrentar a barata. Pessoal, neste momento, o que ela pensa? Eu vou matar esta barata, trucidá-la, esmagá-la. Eu quero, mas também, além de esmagá-la, trucidá-la, matá-la, eu quero tocar esta barata. Eu quero mostrar que eu não tenho nojo dessa barata. E eu também quero, pasme aqui, eu também quero tocar e sentir o gosto dessa barata. É isso mesmo, o gosto. Ela quer esmagar a barata, sabe aquela, pessoal, aquela pasta branca que sai ali da barata, verde, preta, enfim, ela quer experimentar aquilo, ela quer sentir aquele sabor. Pessoal, aqui está o momento mais importante da aula e tome nota disto, porque isso despenca, essa ideia desse significado, dessa semântica, desse sentido da obra é o que cai no vestibular. O livro não quer que você conte só o narro, ela viu a barata e matou a barata e sentiu o gosto da barata. O livro quer, o vestibular ele quer que você saiba o significado daquela obra. Bom, por que ela vai experimentar a barata? Você já ouviu falar da paixão de Cristo? A paixão de Cristo foi no momento que Cristo mais sofreu, que ele se entregou ali, digamos assim, para que os pecados do mundo fossem ali aniquilados. Então foi o momento que ele mais sofreu, foi a paixão de Cristo, essa entrega de Cristo aos castigos humanos, ok? E quando ela vai se entregar, digamos assim, essa barata, ela vai experimentar essa barata, é o maior momento de sofrimento dela ali. Ela já matou a barata, já enfrentou o medo dela. E agora ela vai ali degustar do medo dela, ela vai degustar daquele sofrimento, degustar daquela paixão, sentir o gosto daquilo. E aí ela sente o gosto daquilo, pasme, aquela pasta, ela fala aquela pasta protozoica, né, porque é um protozoário, e aquela proteína, e ela sente aquele gosto e ela cospe aquilo. Ela fala que quando ela cospe aquilo, é como se ela cuspisse algo de dentro dela. Sabe aquela angústia, aquela solidão? É como se de certo momento ela tentasse tirar de dentro dela aquilo ali. Você entende a comparação? Tipo, parece uma coisa que se ela fosse, nossa, mas nada a ver. Ela tá
se aprofundando ali, pessoal. É um inconsciente, ela tá ali viajando numa Hellmann's Airlines total, ok? Bom, e quando ela sente esse gosto da barata, é o clímax do livro, é a epifania do livro. Quando fala, nossa, mas então ela naquela solidão, ela é estagnada, parada, 6 meses sem entrar no quarto da empregada, ela chega lá, a vida dela tá parada, ok? A vida dela tá parada. Ela chega lá, não teve nem coragem de substituir, então, aquele empregado dela, aquela pessoa ali que ajudava ela com as tarefas domésticas. Tá tudo ali no seu lugarzinho, a empregada não deixou nada bagunçado, a empregada fez toda a parte dela, não precisaria dela limpar, mas ela passa a ver uma barata, e daí o medo, a aflição, enfrenta o medo, degusta a barata. Degusta a barata. Então é o clímax da obra, você entende? A epifania da obra, quando ela, digamos assim, enfrentou, digamos, aquele âmago, aquele processo intimista, aquela introspecção, aquela solidão dela, e tenta colocar pra fora. Bom, pessoal, ela fala que ela sente um gosto de nada. Olha só, parece que o que ela tem dentro de si, ela não estava tentando cuspir. Quando ela tem dentro de si, ela sente gosto de nada. Ela não consegue explicar os sentimentos dela. É um nada, sabe aquele momento? Algum momento da sua vida ali que você não sentiu nada, não estava sentindo nada, você não sabia se sentia dor, raiva, solidão, tristeza, alegria, euforia, amor. Você não sabia o que você sentia, sentia um nada. Bom, e aí, detalhe, eu falei da paixão de Cristo, daquele sofrimento, é como se também aquela pasta branca ali, ela descreve como branca, né, o que sai da barata, fosse uma hóstia. E ela tentasse, sabe, naquela hóstia no corpo de Cristo, paixão de Cristo, corpo de Cristo e tal. Aquela hóstia ali, ela tentasse, digamos assim, tomar o corpo de Cristo, se santificar um pouco, se limpar um pouco, você entende? Mas ela não conseguiu. E daí, nessa impossibilidade de definir, de descrever o que ela estava sentindo, ela finaliza a narrativa. Essa finalização da narrativa, pessoal, ele também deixa muito claro pra gente que talvez o personagem, ele não conseguiu entender esse sentimento, essa introspecção, esse vazio. Ele não conseguiu descrever, ele não conseguiu preencher, ele não conseguiu identificar. E aí ela finaliza a narrativa desse modo. Ela não consegue explicar o que ela sentia, o que ela descreveu de sentimento dela, o que ela resumiu pós cuspir aquilo que ela estava sentindo. E nessa prosa intimista e fazendo essa reflexão, Clarice Lispector encerra a narrativa. Nossa, promessa, que viagem! Olha, eu ouvi aqui, anotei uns pontos, mas, né, tudo bem que ela se sentia solitária, estava num momento de existencialismo, tentando entender qual que era... Perceba, tá, pessoal? Eu falei que ela é uma escritora bem sucedida, então ela tem uma boa condição financeira, mas ela não se vê, digamos ali, atuante no mundo, qual que é o seu papel no mundo. Até entendi isso, mas assim, finalizar desse jeito, pessoal, o que ela tá falando? Ela continuou naquela inexistência, ela continuou naquele ponto de interrogação. Aquilo, a pergunta que eu fiz lá no comecinho, será que ela conseguiu identificar? Será que ela conseguiu trazer essa alma já formada? Não conseguiu. Ela não conseguiu trazer essa resposta. E aí é que Clarice, ela vem até com um aspecto surreal, né? Assim, os escritores olham, principalmente da época dela, que ela foi muito benquista no momento de auge, né? Das escrituras dela, olhava aquilo e falava, é isso daí, na realidade, será que o ser humano ele sempre encontra uma resposta? Será que ele já tem a resposta? Será que parte de um momento da vida dele que ele já encontrou a resposta para a vida inteira, ou ele passa a vida inteira buscando as respostas? E aí, o que você pode colocar dentro da sua redação? Beleza, Pro, agora também clareou um pouquinho, entendi aí essa viagem e tá, mas como é que eu vou colocar isso? Pessoal, existencialismo, busca de consciência, os aspectos aí, principalmente de saúde mental dos indivíduos, o individualismo, a necessidade de pertencimento, veja bem, fala de solidão, fala do quanto de repente ali ela tinha tanto à sua volta, tanto de material, mas de imaterial ela não tinha quase nada. Quiçá tinha nada, estava elas e as baratas, ela e a barata. Ela é o personagem principal do começo até o fim da obra. Ela buscava uma pergunta que ela não conseguiu responder. Ela vive nessa inquietude da vida humana. Então a questão de existencialismo, individualidade, busca de consciência, busca de senso,
ou a falta de consciência dos indivíduos, né? Ou a falta de consciência dos indivíduos você pode tratar na sua obra. Então você pode tratar muito aspectos também, pessoal, dessas redações abstratas, sabe? Que ela trata bastante dessas questões reflexivas, dessas problemáticas, dessas questões de bastante reflexão, de conscientização dessa cultura de massa. Enfim, você pode trabalhar bastante desse tipo de tema abstrato com Clarice Lispector. E com essa metáfora da vida, eu encerro a aula de hoje. Com essa metáfora, né, a gente chama de metatítulo, né? Que o título, A Paixão segundo GH, nos remete à paixão de Cristo. Com essa metáfora da vida, a gente finaliza a aula. Eu gostaria muito de receber seu comentário. Comenta aqui comigo se você já utilizou essa obra, se você já havia lido ela, mas havia esquecido por algum motivo. Se o que a gente comentou aqui te trouxe algum insight, gostaria muito de saber. Deixa aqui nos comentários, vou adorar te conhecer um pouquinho, tá? Ler ali seus insights sobre a obra. Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita esta prova.